pode confiar em você. Porque Deus deu algo para Abraão. Não foi? O que Deus deu para Abraão? Um filho. Mas depois Deus queria de volta. Ixi. Você já recebeu alguma coisa de presente ou foi dado? E depois aquela pessoa virou para... Viu, eu quero de volta aquilo. Como é que você se sente? É ruim ou não é? Você recebeu um presente, Marcelo, bem legal, bacana aquele presente, todo feliz. Aí de repente, um belo dia, a pessoa chega perto de você e fala assim, viu? Sabe aquele presente que eu te dei? Dá ele de volta. Como assim? Você me deu? É meu agora. A sensação é de quê? De quê? Tristeza. O que mais? Surpresa. O que mais? Raiva. O que mais? Quando alguém te... Constrangimento. É constrangedor, não é? É vergonhoso às vezes, né? Você fala, nossa, mas vou ter que devolver de novo. Não, mas é meu, me deu. A pessoa, não, que isso? A pessoa quer de volta. Uma decepção. Você fica triste, constrangido com aquilo. Porque ele te deu e agora quer de volta. Que história é essa? Não é? Deus deu a Abraão um filho, Isaque. Em determinado ponto da história, porque a Bíblia começa dizendo assim, ó, em algumas versões fala assim, depois que passou tudo isso, algumas versões, mas na minha versão fala assim, depois dessas coisas, ou seja, depois de tudo que aconteceu, depois que Abraão já tinha recebido a promessa, Abraão já tinha saído da terra, Abraão já estava numa trajetória, Abraão já tinha passado tantos momentos difíceis, bons, Abraão já tinha sofrido aquela situação com o seu sobrinho Ló, Abraão já tinha visto tantas coisas. Abraão recebeu uma promessa e agora Isaque já é um homem. Já a promessa se concretizou. Então, tudo isso já tinha acontecido. Então, depois de tudo isso aconteceu, Deus fala, peraí, vamos tocar um pouco, vamos esquentar um pouco a relação, né? Vamos colocar assim um pouco mais de fogueira na lenha, ou lenha na fogueira. E tem hora que Deus faz isso conosco. Ele coloca um pouquinho mais de lenha na fogueira para que ver como é que a gente está, irmãos. Como é que você está e eu? Porque às vezes a gente pensa que está tudo bem, mas Deus fala, não está ainda tudo bem. Precisa melhorar um pouco mais esse relacionamento. Você precisa ter mais fé, você precisa confiar mais, você precisa andar um pouco mais na direção, você precisa mais obedecer. E Deus prova isso em nós, em determinados pontos da nossa história, porque a Bíblia fala que depois dessas coisas, então, Abraão precisava passar por isso para que o propósito se cumprisse. E tem coisa que você e eu precisamos passar para que algo aconteça, para que o propósito se cumpra. Porque você não veio nessa terra simplesmente para ser um enfermeiro, para ser um médico, para ser um empresário, para ser um jogador de futebol. Irmão, você não veio para essa terra simplesmente para isso, porque, irmãos, tudo isso vai passar. Eu vi um vídeo que eu achei interessante. No vídeo dizia assim, como nós estaremos daqui a 125 anos? Vamos lá de novo. O vídeo dizia assim, como nós estaremos daqui a 25 anos? Você já imaginou como você estará, aonde você, como você vai estar daqui a 25 anos? E o vídeo dizia assim, como nós estaremos daqui a 125 anos? Talvez nem mais, certeza, né? Ninguém vai mais lembrar da gente. Se Jesus voltar até lá, né, irmão Eric? O irmão Eric já falou que talvez ele fique ainda para a volta de Cristo. Já pensou? Nossa! É muita fé. Mas daqui a 125 anos, ninguém vai ser mais lembrado aqui. Porque pensa comigo, quem é que lembra aqui do pai do seu pai? Ninguém lembra mais.
É o pai. Ninguém lembra. Talvez a sua foto, talvez, fique numa parede. Talvez a sua vida inteira se resuma num quadro, numa parede. Aonde os seus descendentes vão passar e vão olhar assim, olha, era minha avó. Aí vai, nossa, é meu avô. E o que tu fez, o que tu conquistou, o carro que tu comprou, tudo vai virar purpurina. Nada vai estar mais aí. Aquilo que você suou e trabalhou e ralou e não deixava ninguém tocar. Lembra? Aquele talher que está lá guardado 24 anos ali no armário e você fala, quando alguém chegar aqui eu vou servir, está lá há 10 anos. Aquela xícara, aquele prato que você não deixa ninguém tocar, aquela roupa que está no armário e que você fala, quando eu tiver uma ocasião especial eu uso, 10 anos lá. Aquele perfume que você ganhou está lá guardado, já venceu, não, é precioso, está lá. Sabe o que vai acontecer com ele? Vai virar purpurina, vai desaparecer, entendeu? Tudo vai passar, tudo vai passar, aquela chuteira boa, sabe? Tudo vai passar, daqui a 125 anos, ninguém vai lembrar mais. Irmãos, nós, 95% dos nossos pensamentos diários, que nós pensamos nas coisas daqui, se a gente pensasse que daqui a 125 anos tudo isso vai desaparecer, talvez nós repensaríamos do que nós estamos pensando tanto no nosso dia, porque estamos tão preocupados com ter, em fazer, em conquistar, né? A gente, ao dia inteiro, nós somos o quê? Somos a Mulher Maravilha, o super-homem do dia. Todo dia somos assim. Não é porque queremos vencer, conquistar, resolver e tal, aquela coisa. Irmãos, vai desaparecer um dia. Vai acabar. Mas o que fica? Duas coisas que eu quero dizer para você. O legado, ele fica. Diga comigo, o legado fica. O legado fica. De novo, o legado fica. O legado fica. Sacrifício é diluído. Sacrifício é diluído. Porque toda vez que é sacrifício ali que a gente vê na Bíblia, eles queimam. Né? O legado fica. Porque até hoje nós lembramos de quem? De Abraão e a sua fé. Até hoje nós lembramos que Abraão, ele foi um homem de fé. Quando vão lembrar de você, vão lembrar o que de você? Que quando o seu quadro estiver na parede, quando a sua foto estiver na parede dos seus netos passarem na sala, porque eles vão passar na sala, porque vão estar vivendo a sua vida. Vão estar conquistando, vão fazendo a mesma coisa que você está fazendo hoje. E vão passar na sala e vão olhar e vão dizer, olha meu avô, olha minha avó, olha, o que eles vão lembrar? Qual é o legado que você deixa? Hoje nós lembramos de Abraão, um homem de fé. Mas eu quero dizer para você, queridos, que nós podemos aprender algumas coisas com ele nessa noite. E que pode ser algo muito importante na história da sua vida. Algo importante, vamos lá, rapidamente, mostra como corre rápido, né? Deus, ou melhor dizendo, Abraão, prova que Deus podia confiar nele. Vamos ler o texto, amém? Eu leio um versículo, os irmãos podem ler o verso seguinte, tá? Assim a gente participa, tá bom? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. O 2, podem ler o 2, irmãos. Então Deus disse, tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu
Irmãos, Deus poderia simplesmente falar para Abraão e dizer assim: Abraão, pega teu filho, sacrifica ele atrás da sua casa. Não poderia? Mas Deus fala para Abraão: Abraão, pega o teu filho, vai para um lugar. Então tem lugar de sacrifício. Ok? Tem lugar de sacrifício. E é o lugar onde Deus determina. E tem lugar onde você ouve a voz de Deus. Porque às vezes a gente pensa que o mesmo lugar de sacrifício é o mesmo lugar que a gente ouve a voz de Deus. Deus falou com Abraão na sua casa, que ele pediu para ele ir para um lugar de sacrifício. Ele simplesmente poderia sair da sua casa e dizer assim: olha, eu vou fazer isso aqui, porque, é mais perto. Só que eu fico imaginando o seguinte: se Abraão fizesse isso, primeiro que tinha sua mãe, você acha que Sara ia deixar? Sara não ia deixar. Deus fala para mim: a voz é para mim, ok? A voz é para Abraão. Abraão fala assim, Deus fala para Abraão: faz isso. Ele ouve a voz de Deus. E ele não conta, porque imagina só, irmãos, se ele contasse para Sara: viu, Sara? É o seguinte, eu ouvi a voz de Deus, e a voz de Deus dizia o seguinte: você sabia que Deus mandou matar seu filho? Qual seria a reação dessa mulher? A mãe, a superprotetora, né, irmã Rosa? Né, irmã Célia? Imagina só. O que Sara ia fazer? Como você no lugar de Sara, o que você ia fazer? Ah, não. Primeiro eu me jogo na frente, mas você não pega ele. Ia se cumprir o propósito? Algo ia acontecer dessa forma que foi? Não, porque ia haver interferência. Deus fala com ele somente, irmão, nós precisamos aprender a voz de Deus, e tem hora que deve ficar caladinho. Porque se você começa a falar para o Beltrano, as interferências vêm. E você não cumpre o propósito, porque você fala demais. Deus fala: ainda não é o momento. Haverá sinais. Quando acontecer. E aí, Abraão fica quieto, caladinho. Não contou. Nem para o servo, não contou. Nem para as pessoas da vizinhança, não contou. Para Sara, ele fica quieto. Porque, afinal de contas, nós vamos ali, vamos sacrificar. E voltaremos. Porque imagina só, mulher curiosa. E ela, eu estou conjecturando, poderia ter perguntado: para onde vocês vão? Qual seria a resposta sua? Qual seria a resposta de Abraão? Ele falaria? Não, certamente não falou, porque se ele tivesse falado, o contexto seria outro. É ou não é? Eu acredito assim. Jamais isso ia acontecer. Então ele pega e ele vai sozinho. Então não houve interferência naquilo que Deus estava falando com Abraão. Então, irmãos, tem lugar de sacrifício e tem lugar onde nós ouvimos a voz de Deus. E muitas vezes não é o mesmo lugar. E sacrifício, Deus nos pede, muitas vezes. E o sacrifício é aquilo que custa, não é? Ou você vai dar algo que não custa? Tem que te custar. E eu pergunto para você: o que Deus está te pedindo hoje? O que Deus te pede hoje? Qual é o que Deus está pedindo? Qual é o que você precisa entregar para Deus hoje? Vamos continuar. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho,
rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus havia indicado. Ok? Verso 4. No terceiro dia, a Bíblia fala que caminharam, e foram caminhando. E como será que talvez poderia estar o coração de Abraão? Irmãos, estamos falando de seres humanos. Como será que poderia estar dentro de Abraão? Porque agora ele recebeu uma voz. E essa voz dizia que ele precisava matar o seu filho. E já estava o terceiro dia caminhando. Eu fico imaginando a conversa dos dois com o seu servo. Porque, irmãos, o texto me leva a entender que ele foi para cumprir aquilo que Deus havia deixado para ele, falado para ele. É ou não é? Então ele foi. E eles, na caminhada, eu fico imaginando, nós que somos pais, você que tem a sua família, eu fico imaginando, olhando, conversando, e tudo que ele falava, e talvez no final da conversa, não sei, aquele sentimento, eu vou ter que te matar. Conversa desenrola, vou ter que te matar. Né? E eu vou ter que te matar. E passa o primeiro dia, segundo dia, será que você dormiria? Será que você dorme numa situação dessa? Tem momentos na nossa vida que é o ápice de situações, irmãos. Tem um momento da nossa vida que a gente fica assim, numa confusão. A gente não sabe o que faz. A gente olha para o lado, olha para o outro. E, irmãos, as maiores guerras não são externas, são internas. Então você olha, você às vezes fica um barril de pólvora, e você muitas vezes está ali só dentro de você. As pessoas olham para ti e para mim, e olham e vê aquele sorriso abençoado, aquela vida, mas não sabe o que está dentro, o que você passa. E aí só você e Deus. Eu fico imaginando Abraão ali, terceiro, segundo dia, dorme, não dorme, dorme, não dorme. Estamos chegando perto. No terceiro dia, a Bíblia fala que ele avista o lugar. Quando ele avista o lugar, ele olha aquele lugar. A Bíblia, irmãos, a Bíblia assim é detalhe. É detalhe. Porque ele fala assim, olha, no versículo 4, seu filho rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 4, ao terceiro dia, já caminhando 3 dias, ele ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então, ele viu o lugar de sacrifício. Só que o sacrifício não era um carneiro. O sacrifício não era um jumento, um boi, uma galinha, que seja. O sacrifício era o próprio filho, irmãos. O sacrifício era algo que era muito importante, muito precioso para ele. Porque era promessa. Porque através daquilo haveria a sua descendência. Porque a promessa era essa, não era? Que a sua descendência viria. Então ele olha ao terceiro dia, ele ergue os olhos e vê o lugar. Pode ler o versículo 5. Irmãos, talvez nesse versículo, você possa colocar aqui vamos dizer assim, será? Porque nesse versículo ele fala assim, olha, ele diz assim, então disse a seus servos, os dois, para ficar ali. E eram quantos servos?
2. Agora fica imaginando se ele levasse os servos. Ia acontecer o sacrifício? Ia acontecer? Os servos iam deixar? Tem lugar que é só você, querido. Não tem mamãe, não tem papai, não tem marido, não tem filho. Tem lugar que é só você e Deus. Não adianta você levar ninguém para esse lugar de sacrifício, que não vai dar certo. É só você. O lugar de sacrifício é só você. Entendeu? E eu, essa semana, eu fiquei pensando na minha história e pensando no que a gente tem que deixar como legado. E tem coisa que é minha história. Tem coisa que é sua história. É você que está construindo. É você. E tem coisa que você não vai ver, não vai desfrutar. Outros verão, outros desfrutarão. Mas você deixou um legado. O seu tempo de sacrifício vai ficar na história. O seu tempo gasto, o seu sacrifício. Eu fico imaginando a gente, Jales. Quanto tempo, né, Jales, juntos? Não casados, né? Como irmãos. Pegou mal, né, Jales? Mas eu fico imaginando nossa história, né, Jales? Desde o seminário. Te acompanhando, você me acompanhando ali. Já tivemos uns quebra-braço ali dentro do seminário, né, Jales? Mas o Jales sempre ali com a gente. Sempre comigo. Uma história. Legado. Né? Quanto tempo, né, Rosiqueca, né? Quanto tempo ali. Juntos. Desde criança. Né? A gente está ali. Desde criança. Desde o tempo que você nos alimentava com bolinho de farinha. Quanto tempo, né, irmãos? Rose, irmão Hélio. Desde o dia que vocês pararam com o carro na frente do barracão do Ralph. Eu lembro como se fosse hoje. Irmão Hélio saiu do carro e ele perguntou: aqui vai ser uma igreja? Qual é o horário de culto? Aí eu olhei para o irmão Hélio, para a irmã Rose, com aquela Paraty ainda, saíram. Eu falei: olha, tal dia. Nunca mais abandonaram a gente. Poderia citar todos aqui. Legado, irmãos, é o que vai ficar na história. Um dia verão e saberão o que nós fizemos aqui, e que o nome de Deus foi glorificado e exaltado. Não é o que a gente conquista, mas é o que a gente deixa como legado. Ontem eu visitei uma igreja, eu vi uma igreja bonita, construída, grande. E o jovem me mostrou a igreja. O jovem tinha, não sei, aproximadamente 25 anos. E ele me mostrou a igreja, eu olhei, entrei e falei: nossa, que legal, que bonito, que igreja abençoada. Tudo assim, bem construído, muito legal. E quando a gente estava saindo, a gente encontrou o pastor da igreja, já velho, né? Já bem velhinho já. Eu olhei todo ele animado ali, com aquela multidão, conversando e tal, animado com os irmãos. Daqui a pouco ele virou para mim e falou assim: viu, o jovem falou assim: olha, já tem 25 anos a história dessa igreja. E aí o pastor virou e falou assim: é verdade, há 25 anos nós começamos esse ministério, passamos tanta coisa. E o jovem que estava conversando tinha a mesma idade, é como se ele estivesse falando: era bebê, não tinha nem nascido ainda quando a gente começou, e agora ele está aqui desfrutando de tudo isso. Ficou uma história. É o que Deus faz, querido. É o que Deus faz. Hoje nós estamos aqui, amanhã Deus nos levará para um outro lugar que seja para a glória, mas o que vai ficar é a história, é o legado. Então, queridos, quando você ouve a voz de Deus, obedeça, siga, cumpra o propósito. E aí o que acontece? Ele não levou os dois, simplesmente ficaram, porque ia haver de novo interferência. 2 interferências para que não acontecesse o sacrifício.
Primeiro que ele não podia falar mais para ninguém dentro da sua casa. Depois ele viu que os 2 servos poderiam interferir, porque eu pensaria assim, conjecturando e interpretando o texto, não vou levar, porque vai haver interferência no lugar de sacrifício. Então pode acontecer interferência no lugar de sacrifício. Então tem momentos que é só você, então você vai sozinho no lugar de sacrifício, ok? É sozinho. Quem entrava no Santo dos Santos? Era muita gente que entrava? Era quantas pessoas que entravam, mais ou menos? Só o sumo sacerdote entrava para sacrificar ali, para estar ali. Lugar de sacrifício é só você. Não adianta. Vem cá, vem, me ajuda a sacrificar um pouco. Não, é só você. Como estão entendendo? Lugar de sacrifício é só você. Vamos continuar para finalizar aqui, para a gente ir embora, abençoado em nome de Jesus. Então, aí ele continua, o versículo 6. Podem ler o versículo 6. Ele não sabia. O sacrifício, o que ia ser sacrificado, não sabia que ele ia ser sacrificado. Mas ele foi, estava indo. Mas eu fico imaginando que nesse diálogo entre os dois, conversando, né? Porque ele estava preparando tudo. Houve uma preparação, houve uma dedicação. Houve uma preparação para que ele entregasse aquilo que ele tinha de mais precioso. Eu fico imaginando ele preparando. Porque tinha que amarrar, tinha que ver lenha, já tinha a faca na mão, tinha que ser tudo legal, tinha que ser o melhor. O melhor do melhor ia ser entregue. Então ele preparou tudo. Ele preparou para que houvesse o sacrifício. E os dois conversando. E o filho pergunta para ele: pai, já está tudo preparado. Está tudo aqui. Só não estou vendo aqui o carneiro que vai ser sacrificado. E nesse momento, eu acredito que Abraão ainda não tinha falado. Porque se ele fala, talvez... Imagina se ele fala: viu, é você. Eu vou te matar. Se alguém chegasse perto de você: viu, tá tudo certo, e aí, vamos sacrificar ou não? Aí a pessoa vira para você: viu, eu vou te matar, é você. Você vai falar: ah, que legal, né? Espera que eu vou ficar aqui, eu vou esperar você me matar, e depois a gente volta, tá? Você acha que ele ia ficar assim? Não. Ia fugir. Ia acontecer alguma coisa, mas não ia acontecer o propósito. E os dois seguem viagem. E chega naquele momento que nós vamos ler agora na história. Versículo 9. Alguém pode ler? A igreja pode ler? Não, desculpa, é 8. Podem ler o 8. Agora eu pergunto para você: Deus proveu ou não proveu? Abraão já estava visualizando, irmãos. Ele é profeta. Ele já começou a ver tudo. Ele precisava cumprir aquilo que estava determinado, mas ele já tinha visualizado, porque ele diz assim: Deus proverá o quê? O cordeiro. E o que Deus proveu? Meu Deus do céu. Essa fé, e aí
Mais um ponto para Abraão. Né? Sabe, tá lá o placar. Né? Tá lá o placar. Mais um ponto para Abraão. Provou que Deus disse aí, eu estou provando que você pode confiar em mim. Eu vou até o fim. É como se fosse uma quebra de braço. Eu vou até o fim nesse sacrifício. Se o Senhor não fizer nada, vai acabar acontecendo. É como se ele falasse: Senhor, faz alguma coisa, porque eu vou fazer o que o Senhor pediu para eu fazer. E ele foi. E ele largou tudo e chegou naquele momento. Irmãos, eu fico imaginando, porque uma cena como essa, e Deus olhar lá de cima e falar assim: não! Seu doido! Você vai matar teu filho, seu doido! Foi isso que aconteceu, irmãos. Porque Deus falou: Abraão, para tudo. Vamos voltar a cena aqui, porque tu é doido mesmo. Né? Irmãos, Deus está precisando de gente doida, assim como Abraão. Deus está chamando gente assim, como eu e você, porque tem hora que eu falo assim: será que sou eu? Mas doidice, assim, olha, eu falo: meu Deus, estou fazendo aqui. Fala, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Deus está procurando gente doida desse jeito. Aí Deus olha para Abraão e fala: para. Mas vamos ler a história, vamos lá. A gente está acabando, irmão, está acabando. Versículo 9. Agora sim, vamos ler. A igreja, toda a igreja, bem forte, bem animada, em nome de Jesus. Como parece que está acabando, entendeu? Vamos lá. 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele amarrou a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então, chegaram. E quando eles chegam, houve uma preparação naquele lugar. E o interessante é que o jovem deixou ser amarrado. Porque tenta até amarrar uma criança de 10 anos. O que vai acontecer? Cadê o Leozinho? O Leozinho está ali? Ali o Leozinho. Leozinho. Ô Leozinho, você está vendo eu aqui, ó? Leozinho. Tudo bem, Leozinho? Aí, ó. Se eu fosse amarrar você, Leozinho, você deixaria? Não, né? Não estou te assustando, não. Só uma brincadeira, tá? Não deixaria, irmãos. Mas interessante que Isaque, ele simplesmente não fez nada. Ele obedeceu. Então teve 2 que obedeceram nessa história. 2 que obedeceram. Então, o auge dessa história Abraão dá o checkmate na jogada. Abraão simplesmente ele fecha tudo. Abraão simplesmente ele dá o delete, ele faz assim, start, sei lá o que pode falar sobre isso. Mas ele para tudo e fala assim: pronto. Qualquer coisa, né? Acabou. A minha história aqui, ela se resume nisso, nessa palavra que eu vou falar para você, que talvez a sua história se resuma nessa palavra: obediência. Obedecer. Pronto. Porque nesse momento ele fala assim: Senhor, obedeci, está aqui, vou fazer o que o Senhor mandou. Minha história se resume em obediência. Agora, né, acabei de provar que o Senhor pode confiar em mim, porque eu obedeci. Estou obedecendo a sua voz. Pode confiar, Senhor. E sabe o que Deus confiou para Abraão? Uma nação, gerações, pessoas,
homens e mulheres, porque depois veio profeta, depois veio os reis, depois veio quem? Jesus Cristo. Ele nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou para que você e eu estivéssemos aqui celebrando a vida. Obediência. Obedeça, querido. Porque quando você obedece, há provisão. Deus intervém na história. Deus faz algo. Vamos continuar para finalizar. Já estou finalizando para a gente acabar aqui com essa história que acaba numa história. Parece que vai dar ruim. Porque tem hora, irmãos, que a nossa história parece que vai dar ruim, né? Já parou para pensar? Você fala assim, vai dar ruim esse negócio aí. Você olha assim, a minha história vai dar ruim. Estou vendo que vai dar ruim. Mas eu quero dizer para você que não. A história aqui não deu ruim não, irmão. Parecia que ia dar ruim. Mas alguma coisa aconteceu. Vamos lá. 10, podem ler. Então Abraão estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o filho. 11. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu. Abraão, Abraão. Sim, aqui estou. Ele respondeu. 12. Não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. E tomou Abraão um carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Eu fico imaginando, ufa. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa. 45 do segundo tempo aconteceu. Entendeu? Parece que vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Todo mundo fala, vai dar ruim. Eu fico mal imaginando os anjos. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Os demônios, e Satanás. E aí 45 do segundo tempo, não deu ruim não! Eu quero dizer para você que os anjos, os demônios, as pessoas podem falar, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, mas no 45 do segundo tempo, não vai dar ruim, porque ele morreu, ressuscitou, e a garantia da vitória. Somos mais que vencedores. O que Deus te prometeu se cumprirá. Se cumprirá, meu querido. Descanse no Senhor. Não vai dar ruim a sua história. Vai dar bom. Vai dar joia. Continua confiando. Não desanima. Continua depositando a sua fé no Senhor. Continua depositando a sua fé no Senhor. Vai dar bom. Diga para o seu irmão, vai dar joia, vai dar bom a sua história. Você tem coragem? Não, irmão, não. Não. Eu tenho que profetizar, irmãos. Tem que fazer com certeza. Entendeu? Você tem que olhar e falar assim, vai dar certo. Dentro de você talvez fale assim, mas você tem que confiar. Vai dar certo. Porque em 45 do segundo tempo, vai dar certo. Tem gente que é assim. Tem gente que dá certo já no primeiro tempo, chuta a bola, faz o gol, dá de 4-0, passa a primeira fase de boa. Você olha assim, nossa, aquele irmão não passou nadinha, né? Venceu ali, tá de boa. Aí você olha assim, você olha para o outro e fala, esse tá aí, tá aí, empurrando com a barriga, mas está indo. E vai, e você fala, parece que não vai dar certo. Irmãos, quero dizer para você, que a Bíblia fala, a Bíblia fala assim, que Deus nos amou, de tal maneira, que deu seu Filho, unigênito, para morrer, né, por todos nós. Dele deu, e diz assim, olha,
E aonde eu estiver, eu vou para o céu. E quando eu chegar lá, eu vou preparar lugar. Aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. E eu já vi o final dessa história. Vai dar bom. Amém. Sabe quando você volta o filme? Você sabe o final, você assiste até o final. Aí você volta o filme. E aí você chama alguém para assistir. Você já viu o filme. Você já conhece tudo que vai acontecer. Mas você fala, vamos assistir de novo? Vamos. Aí a pessoa não assistiu. Aí a pessoa fica lá assistindo aquele filme, e olha aquele filme, nossa, e fica sofrendo, e você fica de boa. Né? Vai falar, porque você já viu, já sofreu, já aconteceu contigo, mas você viu que no final vai dar certo, e aquela pessoa sofrendo, e você olha para ela, nossa, está sofrendo demais. E aí você olha de boa assistindo o filme. Por que você assiste o filme de boa? Porque você já viu o final. E a Bíblia diz assim, que no final vai dar tudo certo. Amém. Essa história que você está passando hoje, ela vai se resumir e vai dar tudo certo no final. Fica de pé, queridos, para parecer que está acabando. Giovanni, ajuda nós. Gabriele, desculpa, né? Eu não falei nenhum ponto que eu passei para você. Passei os pontos tudinho para ela, mas nenhum ponto eu falei. Eu só falei da introdução. Mas tem 4 pontos aqui ainda. Irmãos, 3 pontos, né? Aqui que eu passei para ela, da pregação. Mas a gente ficou só na leitura bíblica. Nós vamos orar. Porque eu quero orar contigo e dizer para você que Deus está te chamando hoje. Abraão provou para Deus que ele podia confiar nele. Nós precisamos orar assim. Senhor, pode confiar em mim, Senhor. Será que você pode orar assim? Senhor, pode confiar em mim, Senhor. E aí, o que Deus pode confiar em você, querido? Para você. Que às vezes Deus confiou um emprego para você e você dá ruim. Deus te dá um trabalho, um salário, a gente já quer largar Jesus. Deus faz a gente passar no vestibular e a gente quer largar Jesus. O que Deus pode confiar em você, querido? Deus te dá uma casa, um trabalho, um emprego, um carro, você já quer largar Jesus. O que Deus pode confiar em você? Deus te dá uma família, filhos, marido, esposa. Deus te dá coisas de você, quer trocar Ele por isso. E aí você diz, nós declarando, pode confiar em mim, Senhor. Será que Deus pode confiar em você, querido? Você já viu como é a sua semana? Você já viu como é a sua semana? Será que Deus pode confiar na gente? Será que Deus pode confiar em você? Deus fala, confia, entrega. Irmãos, se a gente pensasse que tudo que vem às nossas mãos é dele, e a gente só está para administrar, a gente confiaria mais nele, porque é dele. O carro é dele, o emprego é dele, tudo ele te deu. A vida que você tem é dele, a família que você tem é dele, tudo que você tem é dele, vem dele. E se você só está aqui para administrar aquilo que ele te deu, ele diz assim, ó, você está aqui, eu posso confiar isso para você? E você fala, pode, e aí a gente pensa que é nosso. Sabe qual é o sentimento que nós temos? Quando a gente recebe algo de Deus, a gente fala assim, é meu, é meu, é meu. A gente fala assim, é meu, a casa é minha, o carro é meu, a família é minha, eu falo do jeito que eu quero. A gente fala isso para Deus nas nossas ações. O emprego é meu, o dinheiro é meu, a roupa é minha, a casa é minha, tudo é meu. E aí Deus fala, não é teu, eu que te dei. Você só tem que administrar.
E aí a gente não sabe administrar. E a gente acaba falhando. Nessa noite eu te pergunto: Deus pode confiar em você? Ele pode confiar a família que Ele te deu? Ele pode confiar o trabalho que Ele te deu? O dinheiro que Ele te deu para administrar? Ele pode confiar o marido que Ele te deu? A esposa que Ele te deu? Os filhos que Ele te deu? A casa que Ele te deu? A boa vida que Ele te deu? Ele pode confiar isso a você? Prove isso para Deus, não para mim. Prove isso para Deus. Vá com isso na mente amanhã. Senhor, pode confiar. Eu quero ser um bom administrador, uma boa administradora da minha família, dos meus negócios, da minha vida, porque um dia, querido, Deus pedirá conta, e esse dia chegará, e quando chegar esse dia, Deus vai dizer: apresente as suas mãos o que você fez, o que você deixou de fazer, e nós chegaremos diante do Senhor. Está aqui, Senhor, está aqui o que eu trouxe, está aqui os meus filhos, todos, eu preguei, eu evangelizei, eu orei, está aqui eles, Senhor, eu fiz a minha parte, Senhor, não vivi só para o trabalho, eu vivi para a minha família, eu vivi para o meu filho, para a minha filha, para as pessoas, eu não vivi para o meu carro, para os meus negócios, eu vivi para o Senhor. É isso que nós precisamos apresentar. Chegará esse dia, meus queridos, chegará esse dia. Não pense que esse dia não chegará. Chegará. Deus pedirá conta de nós. O que nós fizemos com o que Deus deu para administrar. Eu quero apresentar, querido, aquilo que Deus me deu para administrar. Eu olho para minha mulher, olho para meus filhos, é o que mais tenho de precioso. Não é o carro, casa que eu conseguia conquistar, não é nada que eu tenho, o mais precioso que eu tenho. Eu digo para Deus: Senhor, se eu levar a minha família para Deus, já conquistei. É assim, é a sua vida. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos, vamos orar. Ah, Deus, não sei como está o coração dos meus irmãos nessa noite. Eu sei como está o meu, Senhor. Mas eu quero entregar essa igreja como sacerdote do Senhor nesta noite. Eu quero entregar ela diante do Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de nós. Deus, nós estamos aqui em forma de sacrifício. Receba a nossa vida, Senhor. Receba essa igreja. Oh Deus, quantas coisas nós deixamos de fazer por, oh Deus, ser pessoas, oh Deus, que são realmente falhas diante do Senhor. Tem misericórdia. Oh Deus, faça uma oração diante do Senhor. Que a gente consegue cantar. Eu sei que passei uns 5 minutos, mas vamos cantar para o Senhor. Vamos cantar para o Senhor. Vamos declarar isso em canções, em dizer que nós estamos aqui, Senhor.
nós queremos agradecer ao Senhor, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz, e ela nos esquadrinha, Senhor. Muito obrigado, que essa palavra que foi ministrada nessa noite, que ela continue fazendo o efeito necessário para cada vida presente neste lugar, que o sacrifício que está sendo oferecido nessa noite seja algo sincero e verdadeiro, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, muito obrigado, Pai. Te louvamos porque o Senhor nunca desiste de nós. Estamos aqui, Senhor, e obrigado por cada vida aqui presente, e aos nossos irmãos que estão também, que nos acompanharam pela internet, que o Senhor abençoe, Pai, essa vida em nome de Jesus. Nós ministramos sobre eles, ó Pai, e sobre esta igreja, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, querido. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar um pouquinho, tá? Eu só quero dizer para os irmãos, a gente já está encerrando, ok?